Paz do Senhor Jesus, igreja, sejam todos bem-vindos. Na honra e glória do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez nosso culto online de quinta-feira, o encontro com o Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Eu quero deixar uma palavra aqui que eu preparei, que vem no meu coração, que está lá em Isaías 55, 8 e 9, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E lá também tem a passagem que... esqueci de pegar aqui o versículo. Que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nos opera. Irmãos, a gente às vezes limita o poder de Deus em nossas vidas. A gente às vezes pensa que o Senhor ele não faz, o Senhor não escuta. Às vezes a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças, mas o Senhor ele é Pai. O Senhor ele é capaz de fazer coisas muito maiores do que imaginamos. Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer nos dar coisas maiores do que aquilo que nós estamos querendo. Então hoje aqui na minha casa está a profetisa Eliane. E há um tempo atrás eu conheci ela aí no Brasil, pelas redes sociais, ela começou a participar aqui com a gente, e o Senhor, ele fez um reboliço, assim, uma situação, que acabou que ela chegou aqui, acabou ela vindo para cá. E a gente não entende as coisas de Deus. Eu não sei se a profetisa ela já estava com esse sonho de vir para a Europa, mas eu creio que talvez até que não. Mas ela pensava, sonhava uma coisa, mas Deus fez uma coisa muito maior do que aquilo que ela imaginava. Então, assim, foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para ela, pastor Alexandre, e estou muito honrada, estou muito grata pelo Senhor por ter me trazido a profetisa aqui na minha casa e ter conhecido ela pessoalmente aqui na Alemanha, uma honra enorme para mim. Eu só tenho que agradecer mais ao que Deus ele tem feito. Sim, eu só tenho que agradecer mesmo, porque o Senhor ele é capaz de fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou desejamos. Então, essa é a minha palavra que eu tenho para vocês, e não deixe de sonhar, não deixe de acreditar no que aquilo que Deus pode fazer. E, profetisa Helene, fala um pouquinho aí desse sonho, desse milagre que Deus está fazendo aí. Graça e paz a todos, boa noite, né? Aí no Brasil também está de noite, né? É uma satisfação imensa de estar aqui na Alemanha. Nunca tinha pensado de estar na Alemanha, porém já pensei de estar em outro país, mas a Alemanha nunca se passou pela minha mente, assim, no meu coração. Mas teve uma vez que o Senhor Deus usou alguém, falou assim: tu irás pisar em terras distantes. E eu falei: terra distante, Senhor? A única distância que eu já fui, eu falando para Deus, né? A única distância que eu já fui foi até Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, mas a terra distante é distante mesmo. Então eu hoje estou pisando em terra distante, a qual o Senhor, lá atrás, quando eu era mais jovem, me prometeu. E para a glória de Deus, para mim é uma honra estar nessa terra, para mim é uma honra estar na casa da pastora Fabiana, que me abraçou, me acolheu, e eu só tenho em dizer só uma palavra: gratidão a Deus e gratidão a você, pastora Fabiana, porque primeiramente, se não é Deus, em primeiro lugar, e você, eu não estaria aqui. Eu sei que tem um mistério aqui nesse grupo aqui online, essa igreja online. Isso aqui é uma igreja online. Aqui tem um mistério. Todas as pessoas que participam aqui, Deus tem um grande a tratar. Primeiro foi a cantora, como é o nome dela? Esqueci agora. A Tainá, né? A Tainá pisou aqui em terra da Alemanha, Portugal, França. Veja bem, ela veio para a Alemanha, já foi para Portugal, já foi para a França, mas primeiro ela centralizou aqui junto nessa igreja online. E vê o que é que Deus está fazendo.
Agora eu sou a segunda pessoa a estar na Alemanha. Por quê? Nessa igreja aqui tem mistério. Tem algo forte de Deus aqui com esse povo da França e da Alemanha. E, queridos amados irmãos, vocês que estão hoje aqui, prepare o seu coração, porque Deus já está movendo céu e terra em teu favor. Amém, pastora Alessandra? Está com você a palavra? Amém. A paz do Senhor Jesus. Interessante que eu tinha visto que, né, Deus tinha tocado no coração de falar essa palavra que está em Jeremias 1:5, que diz: antes que formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações por profeta. As nações te dei por profeta. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que antes de tudo, Deus já tinha esse plano de você estar aí com a pastora Fabiana. Ele é tremendo, ele é lindo, ele é maravilhoso. E os planos dele são maiores do que o nosso. A gente planeja uma coisa, ele faz muito diferente. Ele é maravilhoso. É o Deus que eu sirvo, que você serve. É o Deus tremendo que transforma tudo, né, em algo assim poderoso, e a Ele toda a glória em nome de Jesus. E muito feliz, né, por receber o nosso querido apóstolo Márcio, né, muito feliz por ele estar aqui, por ele ter aceito novamente o nosso convite, né, que é um homem de Deus, um profeta do Senhor, um apóstolo do Senhor, nos deu assim para nos abençoar através da vida dele, em nome de Jesus. Amém, pastora Fabiana? Está contente, né? Amém, amém. Muito mais do que contente. Nem palavra para esclarecer aqui minha felicidade. Mas, apóstolo Márcio, seja bem-vindo aqui mais uma vez na nossa igreja online. Sinta-se à vontade. A profetisa vai entrar em oração, né, profetisa? Vai lá. Fica à vontade, então. Paizinho querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia esse que o Senhor nos proporcionou, dia de bênção. E, Senhor, tenho só te agradecer, tanto eu como os irmãos que estão aqui. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que também o Senhor ainda irá fazer. Graça te damos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Tem sido fiel para com a nossa família, para com a nossa casa, Senhor. Paizinho, no nome de Jesus, abra-se o céu em nosso favor. Que teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre conosco. E nós queremos dizer que você, amado, querido Espírito Santo, és o nosso convidado de honra para estar no nosso meio, querido Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o apóstolo Márcio, Senhor, naquilo que ele for falar. Sei que ele vai trazer uma palavra diretamente do teu coração para os nossos corações, Senhor. E no nome de Jesus, que o Senhor possa usar ele com intrepidez, com ousadia, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço. No nome de Jesus, nos abençoe, Senhor. Não deixe que o nosso inimigo de nossas almas venha arrebatar a palavra. Que essa palavra venha a ser semeada no nosso coração e que ela possa ficar plantada, Senhor. Tira todas as distrações, repreendo tudo aquilo que está no mundo espiritual, que venha se levantar, papai, seja destronado, seja destruído, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Está com a palavra, pastor Márcio, Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma honra estar aqui ministrando a palavra de Deus através desse trabalho. Amém. E esses dias eu estava até comentando com uma pessoa que esse trabalho feito pelas redes sociais realmente é um trabalho glorioso, que muitas vidas têm sido alcançadas através
daquilo que Deus tem proporcionado através deste canal de bênção, para que vidas venham ser resgatadas para o reino de Deus. Amém? Eu me lembro que nós começamos a ministrar através das redes sociais, através de um convite, como eu conheci através das redes sociais a pastora Fabiana, a pastora Alexandra, e eu me lembro que no ano de 2017 para 2018, eu estava vendo uma live aí pelo Facebook e depois eu entrei lá no WhatsApp que estava lá e era da França, e era uma pastora que tinha essa página, né? E conversando com ela, ela nos convidou. E ali foi um canal de Deus, uma porta que se abriu para nós estarmos aí realmente exercendo também o nosso ministério através das redes sociais. E olha que já se passaram quase 7 anos isso. E através desses 7 anos, nós vimos Deus fazer muitas maravilhas nas vidas de pessoas através das redes sociais. Amém? Mas, para não ficar só nas minhas palavras, amém? Eu quero ministrar aqui uma palavra ao nosso coração. Desde já agradeço às anfitriãs desse trabalho aí, que é a pastora Fabiana, a pastora Alexandra, que Deus continue sustentando as irmãs com a destra da justiça dele e guardando, porque quando nós nos colocamos na brecha para esse tipo de trabalho, nós nos tornamos também alvo de ataques, não é mesmo? Mas fiel é o Senhor que tem guardado as nossas vidas, e eu creio que vai guardar também a vida das irmãs, para que esse trabalho continue sendo executado. Amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia, aqui no Salmos 84. Salmos são cânticos espirituais. Amém? E nós vamos ler aqui alguns versículos. Salmo 84, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente, e bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Há algumas versões que vai dizer aqui que esse vale é chamado como Vale de Baca. Amém? Louvado seja Deus. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém? Senhor, fala conosco. Eu quero pedir ao Espírito Santo que continue tomando a primazia deste culto, que o Senhor venha, Pai, abrir os céus sobre este trabalho, e que o Senhor venha, Pai, verdadeiramente manifestar a tua graça. Pai, se apodera de mim aqui mais uma vez, toma minha boca, meus lábios, meu ser, e me ajuda a estar, Pai, sendo aqui um canal de bênção para ministrar aquilo ao qual o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu pedindo aqui uma palavra para Deus, para estar trazendo aqui neste culto, amém? Louvado seja Deus, que é o encontro, das nações. Nós vemos aqui agora o salmista, amém? Trazendo este salmo ao nosso coração. O salmista aqui, quando ele vai começar a trazer essa composição, esse cântico, ele começa aqui realmente reverberando a glória,
a Deus, reverberando todo o poder e a graça ao Senhor. Ele começa aqui realmente trazendo uma declaração que os tabernáculos do Senhor são amáveis. Aleluia. E ele também aqui, ele faz uma declaração logo no versículo 2, dizendo que a alma dele está suspirando e desfalecendo perante os atos do Senhor. Aleluia. Sabemos que agora o salmista, quando ele traz esta palavra ao nosso coração, eu comecei aqui a pedir a Deus para pegar alguns pontos importantes dentro, aleluia, aqui deste salmo, e o Senhor veio ao meu coração e realmente começou a falar aqui pelo trajeto e o caminho que o salmista estava dizendo para que ele viesse diante desse caminhar para chegar em um propósito ao qual foi designado pelo Senhor. E quando eu leio aqui, eu já entro aqui nesse versículo 6 aqui desse cântico, aleluia, o salmista aqui, ele vai e enfatiza, louvado seja Deus para nós, bendito seja o nome do Senhor, concernente a este lugar, o Vale de Baca, aleluia. E eu estava lendo aqui agora há pouco sobre este vale. Aqui eu tive aqui, louvado seja Deus, lendo sobre este vale alguns, louvado seja o nome do Senhor, momentos aqui olhando e comparando com a vida daquele que realmente segue o Senhor e com a vida daquele que está buscando em chegar num ponto principal aonde Deus tem ordenado a igreja do Senhor. O Vale de Baca aqui, ele tem um significado como um vale de choro, de lágrimas. E quando eles estavam atravessando este vale, louvado seja Deus, não era um lugar onde eles estariam ali para sempre, mas eles estavam ali fazendo essa travessia, eles estavam tendo essa peregrinação, louvado seja Deus, mas o alvo deles realmente era os tabernáculos do Senhor em Jerusalém. Eu quero trazer uma aplicação aqui objetiva nessa tarde, dentro deste salmo e dentro deste vale, louvado seja Deus. Primeiro ponto aqui que eu quero salientar com os irmãos. Este vale era um vale estreito. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu me lembro agora de Jesus, dentro das Escrituras Sagradas, louvado seja Deus, Jesus falando sobre a porta. Aleluia. Ele fazendo uma comparação, aleluia, da porta que leva ao mundo e a porta que realmente conduz à verdade e à salvação eterna. Jesus vai dizer assim, que o caminho que conduz à perdição eterna, o caminho da porta larga, e muitos entram por ela, mas estreito é a porta, o caminho que conduz à salvação eterna. Então eu quero entender, aleluia, que nós, e a Bíblia já nos diz isso, se nós lermos ali nas cartas de Pedro, ele diz que nós somos peregrinos, forasteiros, aleluia, nós passamos, aleluia, pelo vale das lágrimas, nós passamos pelo vale do choro, nós peregrinamos, louvado seja o nome do Senhor, por esse vale, mas o nosso alvo realmente é estar diante daquele dia, diante do tabernáculo do Senhor, diante da Jerusalém celestial, diante, louvado seja Deus, da cidade santa, preparada por Deus para aqueles que hão de herdar a salvação. Outro ponto importante que eu vi aqui, aleluia, diz que esse vale era um lugar sombrio. E sabemos, irmãos, que todas as provações que nós passamos, que todos os vales que nós passamos, realmente nós, louvado seja Deus, parece que nós não vamos suportar,
que nós vamos sucumbir, mas em meio a este vale, louvado seja Deus, havia ali, louvado seja Deus, algumas plantas, e essas plantas, elas destilavam, escute bem o que eu vou dizer aqui, um líquido com um odor agradável. Aí eu lendo aqui, o Espírito Santo começou a pregar essa mensagem no meu coração e dizer: olha, assim é a presença do meu filho, aleluia, no meio da igreja, diante daqueles que mesmo passando pelos intempéries e pelos momentos difíceis, o meu filho é o bom perfume, ele é até chamado de rosa de Saron, aleluia, aonde ele traz, louvado seja Deus, aquele perfume, aquele cheiro agradável, louvado seja Deus, para estar aqueles que estão caminhando, louvado seja Deus, como um peregrino, forasteiros na terra, mas estarem diante da minha presença, aleluia. Eu não estou pregando aqui nessa tarde, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, para qualquer pessoa. Eu estou aqui ministrando a palavra para um povo, aleluia, louvado seja Deus, que tem uma identidade, aleluia, dada pelo Senhor, louvado seja Deus. Eu estou ministrando esta palavra aqui nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, para um povo eleito, escolhido do Senhor, aleluia, para herdar diante do Senhor uma grande salvação, e ela é eterna, louvado seja Deus. Eu lendo ainda hoje a Bíblia Sagrada, e eu quero trazer aqui um pouco sobre isso que nós estamos ministrando. A Bíblia vai dizer que agora, quando Israel vai sair, aleluia, ali do Egito, louvado seja Deus, ali em Êxodo capítulo 14, já estava tudo preparado, Israel estava pronto para estar ali atravessando o Mar Vermelho. Israel, louvado seja Deus, recebe da parte do Senhor, bendito seja o nome de Deus de Israel, uma ordenança do Senhor, através da vida do servo Moisés, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, aqui no livro de Êxodo 14, e ali o capítulo 15, a partir do versículo 22 de Êxodo 15, amém? Que Moisés agora, ele partindo com o povo de Israel, louvado seja Deus, eles vão ali diante das proximidades do Mar Vermelho, aleluia, e eles saindo ali para este deserto, chamado deserto de Sur, eles caminharam um caminho de 3 dias, aleluia, e eles não acharam água, louvado seja Deus, e o povo ali começou a murmurar, e Deus, através da instrução divina, ele diz para que Moisés pegasse ali um lenho, e ele tocasse nessas águas, e quando Moisés tocasse nessas águas, essas águas, elas se tornaram águas doces, águas potáveis, para que o povo viesse saciar a sede. Nesse momento que eles estavam ali, eles também estavam num lugar chamado Mara, aleluia, que tem o mesmo significado do que eu estava falando quando o povo estava lá em Baca, aleluia, louvado seja Deus, em lugar de aflição, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em lugar de amargura. E Moisés conduzindo o povo, Deus vai e fala com Moisés: olha, aleluia, louvado seja Deus, você vai continuar, aleluia, porque o caminho, aleluia, é para ser direcionado para algo que eu tenho para vocês, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que em pouquinho tempo eles vão e eles encontram um acampamento chamado Elim, aleluia. Em Elim, realmente, eles encontraram ali um oásis de águas purificadoras. Em Elim, eles encontraram ali,
Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 70 palmeiras. E esses dias, meditando nesse texto, o Senhor vem falando muito comigo nesse texto. Eu entendi, louvado seja Deus, que todo aquele que realmente está debaixo de uma promessa, que todo aquele que está debaixo de uma ordenança da parte do eterno Deus, aleluia, ele pode até mesmo passar pelo deserto, ele pode passar pelo vale, ele pode passar, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Deus de Israel, por todas as privações e provações, mas realmente, louvado seja o nome do Senhor, ele está debaixo, aleluia, de uma ordenança do Senhor. Deus, nessa tarde, Ele está dizendo aqui para nós, nessa noite, louvado seja Deus. É num poucochinho de tempo, é num abrir e fechar de olhos, é o soar da última trombeta, aleluia. O Senhor virá, e o Senhor virá e chamará e levará a tua noiva, a igreja do Senhor, para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia. Ainda lendo aqui em Êxodo, nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, aleluia, louvado seja Deus, dá a Moisés uma orientação e ele traz uma condicional, aleluia, para que o povo de Israel ficasse atento mediante a voz do Senhor. No capítulo 15, versículo 26 de Êxodo, ele vai dizer aqui, olha, se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido, aleluia, louvado seja Deus, aos teus mandamentos, e guardares os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo aqui nesta tarde, nesta noite, o Senhor está dizendo, o Deus que sara, Ele está manifestando a unção de poder e de autoridade dEle, e Ele está descendo aqui neste culto através da unção, da graça e do poder do Santo Espírito de Deus, e Ele está realmente trazendo, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, cura, aleluia, Ele está trazendo cura para a minha alma, para a tua alma. Ele está trazendo um refrigério sobre nossas vidas aqui nesta noite. Ele está manifestando o poder da graça do Santo Espírito de Deus, e Ele está realmente, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, agindo de forma grandiosa, aonde nós vamos entender, louvado seja Deus, que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. João capítulo 4, Jesus agora chega ali diante do poço de Jacó, louvado seja Deus, e a Bíblia diz que Jesus chega ali num horário, louvado seja Deus, que eu quero entender que ninguém iria estar. Então, aquele encontro que Jesus preparou com a mulher samaritana, aquele encontro estava realmente na agenda de Deus. A Bíblia diz que Jesus chega ali meio-dia, Jesus senta ali próximo ao poço de Jacó, e daqui a pouquinho, aleluia, aquela mulher vem com aquele cântaro vazio, louvado seja Deus, para buscar água naquele poço. E quando ela se aproxima do poço, Jesus direciona a palavra a ela, e Jesus pergunta a ela, louvado seja Deus,
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Direciona e diz a ela: mulher, me dá de água para beber. E ela, percebendo, aleluia, as vestes de Jesus, ela vira para Jesus e diz: mas como sendo eu samaritana, o Senhor me pede para que eu venha te dar água para beber? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus vai e diz a ela: olha, se tu beberes da água, louvado seja Deus, que tem aí nesse poço, você tornará a ter sede. Mas se realmente beberes da água que eu tenho dentro de ti, fluirá rios de água viva. E Jesus começa naquele diálogo, aleluia, a conversar com aquela mulher, e Jesus começa a falar algo de coisas particulares da vida dela, que somente ela sabia. Louvado seja Deus. E ela vai e pronuncia e diz que realmente, aleluia, ela havia encontrado com um profeta do Senhor. E Jesus vai e diz a ela ainda, concernente o modo que devemos adorar, porque Jesus entra num questionamento ali com ela, e Jesus diz a ela: olha, nós não adoramos, não é aqui, aleluia, não lá, mas importa que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. Por que eu entrei aqui em João capítulo 4? Aleluia. O Espírito Santo fala ao meu coração nessa tarde. Você pode estar passando pelo vale árido, pelo vale de Baca. Você pode estar atravessando, peregrinando, mas o teu alvo, aleluia, é o tabernáculo do Senhor em Jerusalém. O teu alvo é a Canaã celestial. Aleluia. Você pode estar passando, louvado seja Deus, neste vale, e este vale pode estar estreito, mas aquele que é verdadeiro adorador, que realmente adora o Senhor em espírito e em verdade, aleluia, ele não vai olhar circunstância, aleluia. Nós, seres humanos, nós temos a facilidade, aleluia, de nos preocuparmos com o momento, aleluia, com o presente, mas nós nunca estamos atentos o que há de vir e o que pode acontecer no futuro, aleluia. Mas eu quero, debaixo do sangue do Cordeiro, dizer aqui nessa tarde, aleluia, primeiramente, se você entregou a sua vida ao Mestre, descansa o teu coração. O vale árido é somente um momento que você está passando para o cumprimento de um grande propósito de Deus na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se você está passando por este vale sombrio, aleluia, Ele sempre vai estar com você. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, a rosa de Saron, aquele que vai exalar o bom perfume, ao qual mesmo no momento, louvado seja Deus, da provação, mesmo no momento do vale, ele vai exalar o bom perfume, aonde você vai realmente entender que ele está passando junto com você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, bendito seja o nome do Senhor, que agora Eliseu e Elias, eles se encontram, aleluia, e eles estão caminhando porque Elias já estava próximo de ser tomado pelo Senhor. E Eliseu vai e faz um pedido, aleluia, audacioso para Elias. Ele diz: olha, quando eu ver o Senhor te tomando, eu quero
porção dobrada do teu espírito. Aí Elias vai e diz a ele assim, olha, dura coisa tu me pediste, aleluia, mas quando tu veres, aleluia, louvado seja Deus, a minha capa caindo, aleluia, você vai e pega dessa capa, aleluia, louvado seja Deus. Quando Eliseu, ele começa a ver que os céus se abrem, aleluia, e ele vê aquela carruagem de fogo com seus cavalos de fogo vindo ao encontro de Elias, e ele vê aquela capa já no chão, a Bíblia vai dizer que automaticamente Eliseu desceu, pegou a capa e ele caminhou diante do Jordão. Aleluia! Deus me direciona através da palavra, através da mensagem dada pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Aleluia! Louvado seja Deus, que através da unção do Senhor, você vai ferir o Jordão vai se abrir nessa noite. Alabiande Kamassubi Darábia. Lemante o cobarácia labracanto, que através da unção do Espírito de Deus nessa noite, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, você vai atravessar este vale, Dereminabracanto remanarra subidarábia, diante da presença do Senhor, debaixo da unção do Espírito de Deus nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Você vai chegar diante do propósito e diante do objetivo ao qual o Senhor, aleluia, ordenou para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Esses dias eu estava falando com um irmão, o processo, ele nunca pode ser maior do que o propósito. Anária, céu e revarácia, alabracama subideremanto comanarrassúria. O propósito, ele é algo, louvado seja Deus, que foi, aleluia, projetado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui no livro de Êxodo, aleluia, Israel, no tempo que Deus promete levantar e iria mandar um libertador, porque a Bíblia diz que o povo escolhido dele, o povo hebreu, aleluia, estava sofrendo debaixo das mãos de um faraó, aleluia, louvado seja Deus. O povo estava sendo escravizado ali no Egito, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai e envia, louvado seja Deus, no meio do povo hebreu, aleluia, uma criança que ficou escondida durante 3 meses, mas depois eles não podiam mais esconder, porque aquela criança, ela era um propósito de Deus para a libertação de Israel. Deus está dizendo aqui nessa tarde e neste início de noite, aleluia, louvado seja Deus. Este tempo é tempo de Deus levantar, louvado seja Deus, os improváveis dele na face da terra. Aleluia. É tempo de Deus levantar, aleluia, louvado seja Deus, entregar a unção, aleluia. A Bíblia vai dizer lá no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 10, versículo 27, que o peso do jugo, ele é despedaçado por causa da unção. Aleluia, louvado seja Deus. Eu acabei agora de ouvir a irmã testemunhar, aleluia, concernente à ida dela ir para a Alemanha. E nós sabemos que
A unção de Deus, escute bem, ela faz como que nós cheguemos em lugares aonde na força do braço, aleluia, e na força humana nós não conseguiríamos chegar. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer aqui, o salmista: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Aleluia. Em quem nós devemos depositar toda a nossa força. Aleluia. Interessante que eu vejo Davi lá no Salmo capítulo 20, e Davi dizendo assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. O homem é bem-aventurado quando a força dele está em Deus, e cujo coração dele se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Aleluia. É somente através da comunhão, da intimidade, da unção que nós conseguimos. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eliseu agora, ele está recebendo a visita de uma mulher a qual Deus havia dado um filho e o filho havia morrido. Só que nesse trajeto da casa daquela mulher até onde estava Eliseu, aleluia, aquela mulher encontrou com várias pessoas e alguém ia diante dela e perguntava a ela, e como que está? Ela bradava em voz alta e dizia, vai tudo bem. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando eu, lá atrás, no início da minha conversão, ia para a casa de Deus, e eles louvavam um hino na casa do Senhor, e esse hino ele marcou muito. E ele diz assim, olha, que essa paz que eu sinto na minha alma é porque tudo não me vai bem. Aí lá na outra estrofe vai dizer, não olhe as circunstâncias, aleluia, mas olhe o seu amor, aleluia. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos passar pelo vale árido. Nós entendemos que o vale árido é somente uma passagem para nós estruturarmos para algo maior e melhor com Deus na face da terra. Aleluia. Olha o que o salmista ainda vai dizer no Salmo 84:7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aleluia. Louvado seja Deus. Há uma profecia bíblica que ela ainda vai se cumprir. Louvado seja Deus. Jesus, na primeira vinda, Jesus veio lá nos ares buscar a igreja. Só que Jesus depois, ele vem, louvado seja Deus, e ele vai, bendito seja o nome do Senhor, descer lá no Monte das Oliveiras. E lá todos vão ter que realmente
glorificar e dizer e reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aí ele começa aqui nesse cântico, no Salmo 84, versículo 8, dizendo: Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, e eu prefiro estar aí à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor, feliz é o homem que em ti confia. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista aqui, ele vai dizer que mesmo passando pelo vale árido, aleluia, ele tem que continuar confiando naquele que é vivo, fiel, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Amém, pastora Fabiana? Amém, amém, apóstolo, amém. Glória a Deus. Olha, eu vou contar aqui uma mensagem que o Senhor me passou. Amém? Amém. Aqui é Raquel, né? Estou vendo um nome aqui, Raquel. Amém? Isso. Aleluia. Quando eu ministrava a palavra, aleluia, o Senhor, Raquel, ministrava o meu coração para lhe dizer assim: louvado seja Deus. Este ano de 2025, aleluia, é o ano de um divisor de águas, e o Senhor está, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, quebrando os cadeados, ferrolhos, quebrando, aleluia, louvado seja Deus, portões de, aleluia, de bronze, jogando por terra muralhas, e o Senhor diz que há uma honra da parte do Eterno para ele lhe entregar, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor diz: lhe darei um grande sinal por esses dias, e o meu nome será glorificado. Aleluia. Há uma irmã aqui do lado por nome de Flávia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Flávia, louvado seja Deus. O Senhor diz que Ele é Deus, médico por excelência, Jesus, o médico que está lhe visitando com unção, poder e autoridade nesta noite. E o Senhor libera uma palavra de cura sobre a tua vida. Eleminakama subidarácia. Alai diomanto remanarra subidarábia. O Senhor está, aleluia, entrando com uma unção de cura, poder e autoridade no teu sangue, nos teus ossos. Flávia, alábia, céu e revôria, narabacanto, remanto, cobarácia, labracama, subidarábia. Eu vejo como que o Senhor desce uma unção, um azeite quente do céu, e entra na tua coluna agora com unção, poder e autoridade. Elemente kama subirabaio revarácia, e o Senhor manifesta o poder e a autoridade dele. Ele entra com esta cura divina para a glória do nome do Senhor. Ele repreende, estanca o mal, porque ele é Deus, ele é médico por excelência, diz o Senhor dos Exércitos, e ele está lhe visitando do alto da cabeça à planta dos pés nesta noite. Louvado, engrandecido
seja o nome do Senhor. Aqui em cima tem um moço por nome de Fabinho. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Fabinho, delebre avassui de cobarácia. Alamancho que minúbria cada que minúria for que alabacanto. Anergio for que labarácia. Diz o Senhor dos Exércitos para ti nesta noite, na Arábia Cama Subidarábia. Desça mesmo na minha presença, tenho eu, o Senhor, algo a concretizar na tua vida e na tua história. Na Arábia Canto Reminácia, sou o Senhor Deus soberano. Ledebrio for que anaravassia andaragai, remancho como a narra subidarábia. Sou o Senhor que chego com pressa, com unção, poder e autoridade, manifesto a minha graça. Alabará sinderemai. Vou, Senhor, ainda manifestar de forma grandiosa na tua vida, e tu saberás que sou o Senhor que pelejo por ti na terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ereminu que a céu e revarácia, labracamantuvidergio for que labarácia andaragai, elebrio for que narabandácia. Entrou uma irmã que está aqui no canto, abaixo da pastora Fabiana, é Vânia. Aleluia, Vânia. Diz o Senhor dos Exércitos para ti nessa noite: louvado seja Deus, sou eu o Senhor, advogado por excelência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sou o Senhor que dou uma ordem, aleluia, concernente a um documento, um papel, trago uma assinatura do céu, bato o martelo, chego com pressa, alabracandarácia, os céus se movimentam nessa noite, energio for que labaracama subidarábia, porquanto decobarácia labracanto, estou, Senhor, destravando algo no mundo espiritual, chega a resposta, a assinatura, meu nome será exaltado, será glorificado, porque sou o Senhor que pelejo por ti na terra, diz o Senhor dos Exércitos. Elebará sinderimio for que narabandúbria, choma naragaia céu e revarácia. Aleluia, essa irmã que está aqui na parte de baixo, ó, está do meu lado aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Filha, o Senhor manda lhe dizer assim: aquieta teu coração. Aleluia. Porque o Deus, Jeová Tsikenu, Deus justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele se manifesta aqui nesta noite. E ele diz: estou trazendo uma grande justiça na tua história e na tua vida. Alaio erevio sobrefor que narabandácia. Anaragaio revarácia labracanto, elebrio for que narabando como núbria faço. Estou quebrando o arco do forte nesta noite. Elebrio faço itacama subidarábia. Levanto do trono como um valente terrível nessa noite a teu favor. Elebinugia dará céu e revácia. Vou, Senhor, ter um particular com alguém. Diz o Senhor dos Exércitos, decama subidarácia. Da mesma maneira que está, não ficará. Porquanto sou o Senhor que pelejo a narabaia, céu e devarácia. Estou visitando a tua pressão arterial, estou visitando o teu coração, sou livramento na tua vida nesta noite, repreendo a fúria do adversário e jogo por terra, porque sou Deus que opero, diz o Senhor. Essa irmãzinha que está aqui, ó, Ana, do lado da pastora Fabiana, aleluia, louvado seja Deus. Deus me dava uma visão agora, Ana, aleluia, que uma porta, aleluia, era aberta pelo Senhor. Eu via como que correntes eram estilhaçadas, minha filha, nessa porta. Aleluia. A espada do anjo bate nessa porta, estilhaça essas correntes. E o Senhor, aleluia, louvado, engrandecido,
passa contigo por essa porta de resposta dentro de pouquinho de tempo, e o nome do Senhor será exaltado e será glorificado, porque Ele é o Senhor, o grande eu sou, o Deus poderoso, que fez o céu e a terra, e Ele diz: chego com pressa, aleluia, e manifesto a minha glória, diz o Senhor dos exércitos. De canto, enebra faço de camassub da Arábia, alabra canto reminara céu e revarácia, rabande pro minaragaio revarácia labracanto, anério barácia anderemio forque narabandarábia, lamassui de pro que narabai. Deus poderoso, continua, Pai, que os céus continue ainda manifestando aqui nessa noite, pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré, porque Tu és o grande eu sou, Tu és fiel, poderoso, aleluia. Aqui no canto tem uma apóstolo aqui, é a apóstola Alexandra, é isso mesmo? Está aqui, aleluia. Só dá um sinal aí que eu vou passar aqui a mensagem. Narábia céu e Diomanto reminaragai de que minúcia labarácia repro minaragai de promanarrassub da Arábia. O Senhor diz assim, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ai daquele que atravessar no vosso caminho, diz o Senhor dos exércitos. Eneriavassui de promanarrácia, alabra canto. Quando eu olhava aí a tua foto, o Senhor falava assim, fala para minha filha, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que o direito é dela. Olha o que Deus está dizendo nessa noite. Delebraçui de promanarrácia, rabadacamassúbia. Até o meio deste ano, há um reboliço de Deus a levar a céu e de comanácia, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor diz, estou jogando por terra, aleluia, uma perseguição contra a tua vida e contra a tua história. Remanto que me nubre a faço, lamai o céu e de proma narrassúbria, narabando como a narrassub da Arábia, porquanto ledergue o forca, estabeleci o tempo, a narassúbia, sou o Senhor que ainda cumprirei uma promessa de 13 anos atrás na tua vida, de camassui, nerebe andar a céu e derebarácia, e o meu nome será exaltado e será glorificado, diz o Senhor dos exércitos. De camaio, remante o comanarrassúbia. Há uma irmã aqui por nome de Joana, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor diz assim, aleluia, louvado seja Deus. Descansa o coração, porque o que há de vir virá e não tardará. Anaravassia, canto reminácia, alabra canto, elebre ofasui de quebederrécia, anarandubi de prominaragaio revarácia. Ainda por esses dias, lhe darei um sinal na terra, nubideremantio reminúcia, reprocomonobra faço. Tenho eu, o Senhor, a trazer uma restauração e uma restituição. Lenúbria anereovácia, vou, Senhor, envergonhar os adversários inimigos, e saberão que sou o Senhor, o teu Deus. Aleluia, que te tomo pela mão. Prepare para a grande mudança, a qual eu, Senhor, farei sobre a tua vida. O meu nome será exaltado e será glorificado na terra, porque sou o Senhor que pelejo por ti neste lugar. Derebio viataio, narabacanto reminarácia, alabra canto. O Senhor diz, aguarda um pedido de perdão, filha, por esses dias, porque sou o Senhor que contemplo, diz o Senhor dos exércitos. Derebia, narabanto pro minaragai de camassúbria,
alabra canto remanarra sobremia, de probidaragai, anara faço de cama subidarábia, Deus poderoso, aleluia, Deus forte, nós cremos no agir, cremos no operar do Senhor nesta noite. Pai, eu creio que o Senhor está, Pai, visitando o teu povo com unção, poder, graça e autoridade. E o nome de Jesus será glorificado. Deus eterno, eu creio no agir do Senhor, no nome de Jesus. Amém, pastora Fabiana? Amém. Glória a Deus, apóstolo. Meu Deus, palavra poderosa. Apóstolo, é forte tudo isso, porque a gente vê a presença do Senhor neste culto. Louvado seja Deus, é poderoso demais. E a palavra que o Senhor falou, né, e no momento que o Senhor falava que quando amamos Deus sobre todas as coisas, né, quando descansamos no Senhor, nas promessas do Senhor, quando confiamos no Senhor, assim como está na palavra em Salmos 91, no versículo 14, diz que, porquanto encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, para conhecer o meu nome. Encarecidamente me amou. Quando nós amamos o Senhor, acima de todas as coisas, Ele nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Louvado seja Deus, porque a palavra dele é viva e eficaz, e a gente tem que crer na palavra do Senhor, tem que acreditar no Senhor e amar Ele sobre todas as coisas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amar mais que até a nossa família, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, é muito difícil a gente amar, deixar o Senhor em primeiro lugar, que é a nossa família, mas se a gente entender bem, amando o Senhor, Ele guarda a nossa família, Ele nos protege, é muito lindo, as coisas do Senhor é perfeita. Então, vamos, né, ficar mais na presença do Senhor, buscar mais no Senhor, né, que Deus tem coisas grandes na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Amém? Apóstolo, mais uma vez, né, agradecendo ao Senhor e perguntando aqui sobre as lives que o senhor faz. Apóstolo, o senhor está fazendo todos os dias a live? Tem um horário certo? O pastor Alexandre, eu posso ter uma câmera desligada, tá, apóstolo? Desculpa, eu tenho que interromper. O vídeo não tá saindo, né? O senhor desligou o vídeo, apóstolo? Está ligado aqui. Agora sim. Amém. Glória a Deus. Nós entramos aí mais horário da noite pelo Instagram, né? Sim. Às vezes, o horário que eu entro aqui no Brasil, para pessoas que estão fora, às vezes é complicado por causa do fuso horário, né? Que a gente costuma entrar aqui por volta de 9, 10 horas da noite. Então, o fuso horário já é bem... Porque aí na Europa, por exemplo, já é quase de madrugada, né? E mais fim de semana, que é sábado, a gente entra mais na parte da tarde, né? Mas o horário mesmo é mais à noite. Amém? Amém, glória a Deus. O apóstolo Márcio esteve aqui no Rio Grande do Norte, né? E agora, no momento, está no Rio de Janeiro. Brevemente, ele está indo para a Irlanda. Tem algum irmão, né, que mora em Irlanda, ou próximo à Irlanda, na Europa, né? E tiver participar de ir aos cultos, né? Que o apóstolo vai fazer na Irlanda. Vocês podem entrar em contato, acho que no Instagram, apóstolo. O senhor responde no Instagram? Respondo. É @Santiago Profeta. Lá o nosso Instagram. Amém. Eu coloquei aqui o Instagram, então o pessoal que vai... tem muitos brasileiros, né, cristãos, né, na Europa, né, e também as pessoas que querem conhecer Jesus, né? Jesus, ele usa o apóstolo, usa cada um de nós, e é tremendo o que Deus faz quando
vai um homem de Deus, porque olha, apóstolo, quando eu digo que quando vai um homem de Deus para a Europa, eu digo que Deus vai entregar, vai com assim, uma sacola cheia de bênção aí para as pessoas, assim, de entregar a palavra dele. É muito poderoso, porque é muito forte, né? Um profeta de Deus, quando fala, é muito forte, entra assim no nosso coração, no nosso, meu Deus, é diferente, apóstolo, é uma unção diferente, não é verdade? É verdade. Eu tive ali no País Basco agora em novembro, final de novembro e a primeira semana de dezembro. E eu tive pregando lá numa igreja de uma pastora, ela é colombiana, e ela mora lá no País Basco, que é um país pequenininho dentro da Espanha. Sim. Né? E eu me lembro que eu preguei lá 2 noites. Numa das noites que eu estava lá, entrou uma irmã no culto, e ela entrou assim andando, só que ela pisava e depois a outra perna, sabe? Sim. E eu estava lá sentado no início do culto, o Senhor falou comigo, quando terminar o culto, você vai orar por ela, que eu vou fazer uma obra de maravilha na vida dela. Eu falei, meu Deus, que estreito que o Senhor me pôs. Aí quando acabou o culto, eu chamei ela, né? Falei, olha, irmãos, põe uma cadeira aqui, e eu coloquei ela sentada e pedi para ela esticar as pernas em cima da outra cadeira. E eu impus as mãos sobre as pernas dela e comecei a orar. Aí tinha um espanhol, assim, um irmão nas cadeiras lá atrás, o irmão deu um pulo da cadeira na hora e começou, né, a falar, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a perna da irmã esticou, ficou do tamanho da outra e começou a pular dentro da igreja. Aí, Lindo. acho que eu tenho até postado aí no Instagram o vídeo. Aí o irmão pegou, começou a pastora da igreja, né, é Virgínia o nome dela, é uma colombiana, uma benção ela. Ela falou, eu também estou vendo, amém, em nome de Jesus, eu também estou vendo. E a irmã foi embora caminhando normal, sabe? Aleluia. Caminhando normal, sabe? Então, assim, é um ministério, sabe, pequenininho, uma igreja bem pequena, mas cheia da presença de Deus. Amém? E eu percebi que lá é um lugar muito carente do evangelho, porque você está numa cidade, você viaja 40, 50 quilômetros, aí que tem outra igreja, sabe? Não é como no Brasil, que é onde a gente passa, cidade que a gente passa tem igreja, né? Tem igreja tudo quanto é esquina, bairros que tem no Brasil, cidades, tem igreja. Então lá há uma necessidade muito grande do evangelho, né? Sim. E eu vi Deus realmente operando muito lá na vida do povo. Amém? Na hora que eu estava terminando aqui de orar por pessoas aqui, amém? O Senhor ainda falava que tem pessoa que está aqui que Deus está curando o estômago dessa pessoa, viu? Você pode tomar posse dessa cura aí nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! E Jesus está fazendo esta obra aí, no nome de Jesus Cristo. Amém? Seu estômago está sendo visitado pela unção de cura, de poder e autoridade da parte do Senhor. E Jesus está fazendo essa grande obra no nome de Jesus. Amém? E Amém. Esse trabalho que as irmãs fazem aí realmente é necessário, né? Porque a rede social ela é usada dessa forma, igual as irmãs estão fazendo aí, para ministração da palavra e para edificação do corpo de Cristo. Muitas pessoas são edificadas. Amém? Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã, né? Ela começou a acompanhar as minhas lives lá atrás. Um dia ela falou comigo, né? Ela me chamou assim no privado e falou, olha, eu comecei a participar do trabalho que o senhor faz aí tudo, e naquele tempo lá eu estava pensando em suicídio, olha só. Ela falou, eu ia suicidar. Eu falei, que é isso, jovem? É uma jovem ela, da Bahia. Ela falou assim, mas eu comecei, os horários que só entrava, eu comecei a acompanhar, e graças a Deus eu estou ficando firme, estou indo para a igreja, tirei esse pensamento maligno que era do adversário da minha mente. Aí esse tempo atrás eu estava viajando, ela pediu para orar para o pai dela. Aí eu orei para o pai dela, ele aceitou Jesus na oração.
e o pai dela batizou nas águas e tudo, a senhora acredita? Deus fez uma obra lá, o homem largou a macumba e foi para a igreja. E tá congregando, batizou nas águas e tudo, entendeu? E Jesus vai fazendo, né, muitas coisas, amém? Porque Amém. um trabalho desse aqui, ele é de grande valia, porque hoje, infelizmente, né, tem muitas igrejas hoje espalhadas na face da terra aí, aleluia, louvado seja Deus, que as pessoas não querem, né, a liderança não quer mais. Ontem eu orei com uma irmã aí dos Estados Unidos, eu estava falando isso para ela, né? Ela falou, eu moro aqui 40 anos e tem igreja aqui que não trabalha com libertação. Eu falei assim, irmã, poucos ministérios hoje, os pastores, a liderança quer mexer com o diabo. Eu tive que falar a verdade para ela, né? Ela falou, não, mas eu concordo com o irmão, porque mexer com o reino das trevas é complicado e tudo. Eu falei assim, mas a obra de libertação é necessário ser feita dentro das igrejas, porque, né, as pessoas vão para a presença do Senhor, vai para a igreja, mas precisa ser limpo, né? E só através da obra de libertação que Deus vai e opera na vida dessas pessoas. Amém? Mas estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Amém? Foi gratificante. Senti muita presença de Deus aqui, junto com os irmãos. E que Deus continue prosperando esse trabalho. E que esse trabalho venha lastrar o mundo afora. Amém? Poxa, liga o microfone, pastor Alexandre. Liga o microfone. Desculpa. Realmente é verdade, apóstolo. As igrejas realmente tem muitas que o Ministério de Libertação, eles não ministram mais, né? As pessoas, então as pessoas chegam doentes, saem doentes, né? E é muito, muito triste, né? Porque tem a doença as pessoas estão com enfermidade na alma, não só no corpo, mas também na alma, né? Com uma depressão e outras coisas. E isso, o Ministério da Libertação é poderoso demais em qualquer igreja. Para mim, particularmente, se eu for numa igreja e não tiver uma libertação, não tiver... para mim, falta alguma coisa naquela igreja. Então, é isso, a libertação é uma coisa que tem que existir, porque às vezes a pessoa vai se curar, às vezes precisa da libertação primeiro para poder se curar, né, apóstolo? Às vezes você vai orar para uma pessoa, mas primeiro tem que se libertar para a cura chegar, não é? É verdade. Então, é isso. Então, alguém quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Alguém aceita aceitar Jesus, se reconciliar? Alguém precisa de alguma cura assim, específica? Vocês digitem aí. Tem a irmã Valdemara, está pedindo cura pela filha Carolina e o neto Vitor. E o Fabinho está pedindo também para duas pessoas que estão com câncer, a senhora, o nome de Rosa, e outra irmã, Carmen. Vamos orar, né? Amém? Amém. Deus, queremos em nome de Jesus Cristo de Nazaré apresentar essas duas pessoas que estão com câncer. Pai, somente o Senhor pode, em nome de Jesus Cristo, repreender essa raiz maligna e arrancar e curar e libertar no poder da autoridade do teu nome. Pai, nós apresentamos essas vidas no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Também quero orar, Pai, pelo pedido da tua filha, que apresentou também essas duas vidas. Que o Senhor venha, Pai, visitar essas duas vidas com unção, poder e autoridade nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém, pastora Fabiana? Então, apóstolo,
Só temos que dizer gratidão, não é? O Senhor ter aceito novamente o nosso convite, né? É um homem de Deus que trabalha para o reino de Deus, e que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o seu ministério, a sua família, e muita sorte e bênção na sua vida. E estamos muito felizes por o Senhor ter estado aqui ministrando a palavra do Senhor para cada um de nós, nos abençoando, não é? Com a sua presença e com a palavra do Senhor, né? Que o Senhor usa o Senhor poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, Gratidão. Eu que fico grato pelo convite, viu? Deus abençoe a todos. olha que agradecemos. Amém? Vamos orar aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento, Pai, por este culto online, Senhor Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Abençoa o apóstolo Márcio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que portas do Senhor sejam abertas neste lugar, que portais sejam abertos, Senhor Jesus, diretamente do teu trono, Senhor, na casa de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua palavra entre, né, e tenha entrado aqui do nosso coração, Jesus. Aleluia, mudando, transformando a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer o Senhor, Pai, pela tua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui sempre conosco. Nós agradecemos e consagramos este culto a ti, Pai. Louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, apóstolo. Fiquem na paz. Obrigada, abençoe. Amém, pastora Fabiana. Fiquem com Deus aí. Amém. Pastor Alexandre, semana que vem, quem é que vai pregar conosco? Tem um louvor aí para nós, não, pastora Fabiana? Tem louvor, semana que vem. Adorar o Senhor? Aleluia. Semana que vem a pastora Fabiana. Pastora Fabiana, não é? Isso, pastora Fabiana. Amém. Glória a Deus. Vai ser bem. Poderoso. Aleluia, Jesus. Olha, irmã Flávia, agora eu estou vendo você, viu? Ô, glória, vamos adorar o Senhor, que Ele é digno de toda honra e glória. Muito para sempre. Aleluias, aleluias. Igreja, beijinho para vocês. Semana que vem tem mais. Apresentando o Pai. Vamos ver, pastor Alexandre, semana que vem faz Santa Ceia. Ó, a paz do Senhor Jesus, fique na paz do Senhor. Amém? Até quinta-feira, viu? Estaremos juntos em nome de Jesus. Fabinho. A paz maravilhosa. Jesus. Beijinho. Tchau.